Paz do Senhor Jesus. Primeiro livro dos reis de Israel, por gentileza, capítulo de número 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo de número 1, por favor. Glória a Deus. Se puder dar uma melhorada só aqui no retorno, por gentileza. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17, versículo de número 1. Glória a Deus. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Glória a Deus. Quem achou o texto diz amém. Quem ainda não achou pode acompanhar. Aqui a minha Bíblia é a revista corrigida, não Ferreira de Almeida, mas a Almeida Corrigida Fiel, basicamente a mesma tradução. Versículo de número 1, do capítulo 17 do primeiro livro dos reis, que assim está escrito. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Pode sentar, ficar à vontade, essa noite, no nome de Jesus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele me concede, de mais uma vez ter esse privilégio de ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Sérgio, que está nos direcionando ao caminho do céu. Pastor William, obrigado pelo convite. Deus abençoe sua vida. E aos irmãos aqui presentes, que Deus em Cristo abençoe de forma poderosa, no nome de Jesus. Eu, na busca por um texto para pregar hoje aqui, fiquei pensando em uma série de mensagens para pregar, mas hoje pela manhã, quando eu abri o olho, a primeira palavra que veio ao meu coração ardente foi Elias. Eu falei: Deus, mas em junho do ano passado eu preguei aqui no culto dos homens exatamente esse texto. Mas eu lembro que aquele dia foi um dia um tanto diferente, que eu acho que eu não consegui pregar nem 20 minutos dessa mensagem. Deus desceu com a graça aqui e nos tomou. E na semana profética, o pastor Jonatas, ele mencionou algo. Eu cheguei no final da mensagem dele que tinha ido pregar fora, e eu ouvi ele dizendo uma fala do pastor Will, que essa questão de repetir mensagem existe, é natural, que às vezes a gente precisa ouvir de novo. E olha pelo lado bom, pelo que eu estou vendo aqui, tem um grande número de mulheres, e obviamente não estavam aqui no culto dos homens. Então, se alguém ouviu e lembra da mensagem de junho do ano passado, vai ouvir de novo. Mas se alguém não lembra, ouça também. Mas Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu confesso a você que pregar neste texto, depois do culto da virada, eu não estava aqui, mas estava em São Paulo, assisti pela internet. O pastor Salatiel pregou nesse texto, foi muito poderoso. Foi uma mensagem, uma das melhores mensagens que eu já ouvi na vida com relação a esse texto. Eu falei: Deus, eu estou no estreito muito grande, mas vamos lá, ser fiel àquilo que Deus propôs ao meu coração. Amém? Eu acho interessante falar sobre Elias, porque Elias, basicamente, ele é um personagem que a sua aparição, ela ocorre de uma forma muito intensa. Até porque ele simplesmente já aparece confrontando o rei, dizendo: não vai chover segundo a minha palavra, e pronto. Só que a gente para perceber que diante de um enredo, parece que existe um conflito na história de Elias. Porque a base, principalmente do enredo bíblico, é a seguinte: começa uma história mais ou menos, de repente, quando chega no seu clímax, é aquele momento de tensão, mas depois termina com uma parte boa da história.
diferente de Elias. Elias já aparece no auge, já aparece logo como grande profeta que olhou para o céu e disse não iria chover e não choveu. E Elias, ele é um profeta muito marcante para o seu tempo, ao ponto agora dos milagres que vão acontecer através dele são muito marcantes, como por exemplo, além dele falar que não iria chover durante 3 anos e meio, de fato não choveu. Ele basicamente é o profeta que tinha a chave das nuvens do céu e trancou, e é isso. Ele é um profeta agora que também, quando chegou na casa de uma viúva que só tinha o suficiente de comida para comer ela, seu filho morrer, ele chegou para trazer agora um ponto de restauração para essa família e também provisão. Ele é um profeta que de fato é marcante, porque além de fazer com que a água não desça do céu, ele clamou o fogo descer do céu. Elias é um profeta muito relevante para o seu tempo, tanto que a própria viúva de Sarepta declara dizendo que a palavra na boca dele era verdade, que verdadeiramente ele era profeta. Isso é tão confirmado que um dia o rei da época em que Elias profetiza, que é o Acabe, eu tenho certeza que é do conhecimento da igreja, um dia ele estava lá na varanda do seu palácio e ele percebeu que ali na região de Jezreel tinha uma vinha de um homem por nome de Nabote. Ele gostou tanto daquela vinha que estava ali de frente à sua janela, e ele viu que era um negócio bom, uma visão boa, para sempre acordar pela manhã e ver aquela vinha produtiva. E ele quer porque quer, ao ponto dele agora chegar para o Nabote e falar: me vende a tua vinha. Nabote falou: não dá para eu vender porque é herança do meu pai, não dá para eu abrir mão. O próprio Acabe falou: mas eu sou o rei agora de Israel e eu tenho várias vinhas melhores do que a sua. Só que a sua eu gostei porque está de frente ao palácio, de frente à minha janela. Então eu acordar pela manhã e ter essa visão é ótimo. Eu troca comigo. Ele falou: não dá para trocar. Não, vê alguma coisa que dá para a gente negociar. Só que não dá para trocar. Meu pai deixou de herança isso para mim. Então faz o seguinte, me dá. Eu sou rei, tenho autoridade, você tem que me dar. Eu não vou abrir mão da vinha que o meu pai me deu. Só que o Acabe, ele era um homem que não era muito firme nas coisas. Tanto que volta triste para casa, moado. E a mulher dele percebe. Você conhece a mulher dele é a Jezabel. A mulher agora que já matou profetas de Deus. E ela trouxe uma revolução tão grande por conta da instituição ao paganismo e à adoração ao Deus Baal, que gera um incômodo e um medo na nação, que ninguém tem coragem de se voltar para ela. E ela, sabendo dessa autoridade que tem, fala para o Acabe: fica tranquilo, amanhã essa vinha vai estar na tua mão, é sua, a escritura dela amanhã. E aí cria-se uma certa calúnia contra o próprio Nabote, dizendo agora que ele se rebelou contra Deus e contra o rei, e faz agora com que ele é levado à praça pública e apedrejado para morrer. Está no capítulo 21, essa história, que se alguém leu sabe do que eu estou falando. E eu acho isso muito poderoso, porque o Nabote, ele simplesmente está sendo morto por não abrir mão de algo que o pai deu para ele. Independente se tinha outro melhor, ele sabia do valor que o pai teve agora, lutou para conquistar e entregar aquilo de herança. Ele não abre mão, mas morre por ser fiel àquilo que o pai entregou na mão dele. Isso é muito poderoso, porque logo em cena o Elias aparece. E quando Elias aparece, ele tem uma mensagem de Deus, porque Deus não deixa impune quando surge um ambiente de injustiça. Deus sempre vai apresentar, porque Deus de fato é justiça. E Deus agora toma o profeta Elias dizendo que agora no mesmo lugar em que o sangue de Nabote foi derramado, o sangue de Acabe também seria, como também o de Jezabel, a ponto agora dos cães lamberem o sangue deles. Só que chega no capítulo 22, eis que agora o rei da Síria, ele envia uma carta dizendo que está vindo contra Samaria para entrar em guerra. O Acabe, sabendo que o poder bélico dele não era o suficiente, ele não tinha força o suficiente para vencer tal guerra, ele vai chamar Josafá, rei agora do reino do sul, para juntar força para ir para a guerra. Só que a questão é que o Acabe, ele quer dar uma de esperto na situação, porque ele sabia agora que tinha que ter um rei. São 2 reinos, mas um rei tinha que estar na frente. Ele chega para o Josafá e diz: Josafá, vamos fazer o seguinte, bota minhas vestes, porque quando você colocar minhas vestes, você agora vai estar na frente de batalha. E na cabeça do Acabe é o seguinte: eu coloco o Josafá
Porque qual é a cultura da guerra? Quando agora no meio da guerra, se o rei for atingido, a guerra acaba, e quem agora derrotou o rei ou derrubou o rei, o inimigo vence. O Acabe agora ele quer dar uma de estrategista. Coloca agora a veste dele no Josafá. Josafá entra lá como rei e ele vai se disfarçar como um soldado. Quando ele se disfarça como um soldado, o texto diz que ele cria uma empreitada para fugir. Quando ele está para fugir, um arqueiro do exército da Assíria, ele vai puxar a flecha e vai lançar. Quando ele lança aquela flecha, eu não sei como. E detalhe, o texto não faz menção agora do nome desse arqueiro. O texto não faz menção de detalhes, simplesmente insere agora esse arqueiro na história só pelo fato de atirar essa flecha. E essa flecha foi muito certeira, porque o Acabe está disfarçado para fugir. O Acabe ele está muito escondido e está pronto para correr. Eu não sei como, mas talvez a minha cabeça me faz pensar, se eu estiver falando alguma heresia, por favor perdoe, porque talvez essa heresia seja minha, mas Deus guiou aquela flecha exatamente no ponto onde o Acabe estava tentando fugir. Quando a flecha atinge o Acabe, ali ninguém percebeu que era o rei. E eu acho interessante ainda porque no meio dessa guerra chegaram até os soldados da Assíria para atingir o rei. Quando perceberam que era Josafá, falou: esse cara não dá para tocar. E é muito sério isso, porque o Josafá ele tem essa preservação por conta da fidelidade dele a Deus. Se você for ler o texto do capítulo 22, você vai perceber que Deus já tinha instruído que se o Acabe ele fosse, ele não voltaria. E ele simplesmente se disfarçou de soldado, porque ele já sabia que essa palavra de Deus pela boca do Micaías era verdade. Tanto que ele até pegou os profetas de Baal para profetizar, dizendo: vai que Deus é contigo. Só que uma coisa é certa, no meio da maioria de uns profetas corrompidos que se vende fácil por dinheiro e na pressão psicológica da liderança, também tem um profeta que é homem de Deus. E por mais que ele levou até um soco no queixo, foi colocado no calabouço e sofreu por conta da fidelidade, e ele declarou: Acabe, eu tenho uma palavra, já que você quer saber que se você vai para a guerra, eu tenho uma palavra, você vai para a guerra, mas você não volta. E diante disso, quando Acabe é morto, o texto diz que vão recolher os corpos e vai trazer para o arraial. E o corpo de Acabe é colocado na carruagem. Quando é colocado na carruagem, isso é muito poderoso, porque o texto diz que o sangue de Acabe, ele foi escorrendo agora na carruagem. E quando retiraram os corpos para sepultar, foram lavar exatamente a carruagem que o sangue de Acabe estava. E colocaram exatamente para lavar na praça pública, exatamente no local onde mataram Nabote. Ali se cumpriu a profecia de Elias, que agora, e olha que coisa meio sem sentido, parece ser um paradoxo, porque olha a volta que a história deu para cumprir a justificação de Deus na vida do Nabote. Porque agora o sangue de Acabe que estava na carruagem, enquanto estão lavando, o sangue foi caindo exatamente no mesmo lugar, que agora o sangue de Nabote foi derramado. E a palavra que estava na boca de Elias era muita verdade. Elias é um profeta tão sério, tão relevante, gente, que a intimidade, a comunhão dele com Deus fez com que ele agora não conhecesse a morte, ao ponto de vir agora cavalos e um carro de fogo separando ele de Eliseu. O redemoinho tomou ele e ele foi elevado aos céus. O Elias ele é tão sério que um dia, capítulo 1, verso de número 17 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o próprio Lucas diz, escrevendo, que sobre Elias o povo dizia, ou melhor, sobre João Batista, estava o espírito de Elias. Um dia Jesus levou os discípulos para Cesareia de Filipos, Mateus capítulo 16, e Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo por aí está dizendo que eu sou? Um está dizendo que o Senhor é Jeremias, um está dizendo que o Senhor é Elias, ou até mesmo um dos profetas. Eu acho interessante isso, porque o currículo que o povo está declarando aí de Jesus é um currículo de profeta que alisa, que libera só bênção, que libera vitória. Tá certo isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Não, o primeiro profeta que Jesus é comparado é o Jeremias, que falou o seguinte: vai ter 70 anos de cativeiro sobre vocês, e Deus vai quebrar e vai acabar com toda a casa de Judá. O outro profeta é o profeta que teve coragem de chegar diante do rei e falou: perturbador de Israel é você, que está fazendo essa bagunça, e toda essa crise existente é culpa tua. E Jesus, o povo acha que Jesus só ficava falando love, love you. Não falava não.
Jesus, ele às vezes tinha uma palavra um pouco mais pesada, ao ponto de um dia o discípulo falar: Senhor, é o seguinte, a palavra está um pouco pesada porque o povo está embora. Na hora, Jesus falou, simplificando linguagem nossa: está achando ruim? Vai embora também. E detalhe, era discípulo dele, que andava com ele todo dia. Jesus às vezes tinha uns argumentos assim. Isso mostra de fato a relevância de Elias. Elias é um profeta tão relevante, que até o apóstolo Tiago, ele escreve no capítulo 5, verso 17, dizendo agora que esse Elias orou, e a sua oração foi tão fervorosa, que ele agora disse que não iria chover, por durante 3 anos e meio não choveu. Jim, por que você está querendo declarar todo esse destaque de Elias? Porque de fato ele foi relevante. Ele foi um profeta muito marcante. Mas eu gosto sempre de falar a respeito do início da vida, porque falar do auge, do estandarte, do ápice da vida é muito bom, mas a gente também precisa entender o início. Só que o que me confronta é que o capítulo 17, verso de número 1, a descrição que começa a falar sobre Elias, porque a primeira vez que ele é citado é aqui, entra em conflito com esse meu pensamento, porque simplesmente o texto vai falar sobre ele, a descrição é: então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade. Então para isso a gente tem que partir agora para o contexto na realidade, e buscar agora fundamentos com relação a essa descrição. Se o texto diz agora então Elias o tisbita, diz que ele é de Tisbe ou Tesbe, e ainda vai dizendo que ele é dos moradores de Gileade. A geografia bíblica apresenta agora essa região em que Elias morava, ou de onde ele veio, é uma região com uma cidade que ela era muito pequena. Ela tanto que não era uma cidade tão relevante, e o povo era muito simples daquela cidade. E eu gosto disso porque a tradução, na verdade a etimologia da palavra Tisbe, significa terra de fazendeiros. E isso indicava agora que a grande maioria dos homens que trabalhavam naquela terra não eram homens fazendeiros que tinham um chapéu grande e ditava ordem e mandava em todo mundo, não. Era homem agora que pegava a ferramenta e ia trabalhar na agricultura e no plantio, ia trabalhar no campo, ia cavar, ia trabalhar, pegar enxada na mão e trabalhar debaixo de sol quente. Além disso, é uma terra agora, essa terra de Tisbe, ela ficava no território de Gileade. E tudo indica agora que tinha uma montanha grande em Gileade que escondia, isso aqui é muito sério, porque escondia essa cidade. Então isso me leva a entender que antes do Elias aparecer como grande profeta marcante, de falar que o céu não ia agora dar água, depois de falar que ia descer fogo do céu, ele era um homem simplesmente comum. Não dizendo que depois ainda não seria, mas era um homem trabalhador da roça. Era um homem agora que trabalhava no campo, provavelmente, não posso afirmar, regra de hermenêutica, mas provavelmente era um homem que estava ali no campo, pegando enxada na mão, debaixo de sol quente. E detalhe, a gente sabe bem, Deus quando agora elege alguém para um ministério específico, ele separa desde o ventre. Quem não lembra do Jeremias, Deus chegou para o Jeremias e falou: antes do ventre, antes da madre, eu te conheci, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Isso logo mostra que antes dos ossos e do feto ser formado dentro do útero, do ventre da mulher, Deus já conhecia. E uma coisa é certa, no decorrer da nossa vida, eu vou falar por experiência, tá bom? Você já percebeu que no decorrer da sua vida, você que tem alguma coisa de Deus, você percebe que sempre alguma coisa, tem algum indício ou alguma coisa caminhando para que se torne aquilo que Deus um dia você disse. Na verdade Deus disse que você seria. Diante disso eu imagino Elias com agora a enxada na mão, trabalhando no campo, debaixo de sol quente. E eu não sei você, mas esses dias lá atrás de casa, o mato deu uma crescida, e o pastor Fábio deixou a enxada lá. E pensa, irmão, num negócio que infelizmente eu não nasci para fazer. Eu admiro os homens que são bons para capinar, que sabem de fato pegar a enxada, capinar, porque toda vez que eu faço isso, dá calo na mão, fica marca na mão, e eu fico às vezes admirando os caras que é bom no negócio, e eu falo, a mão do cara tem um monte de marca, um monte de ferida. E quando eu lembro quando eu era pequeno, em Minas Gerais, o meu avô falava que quando ele era mais novo, ele capinava, e geralmente quando abria os calos, as feridas, saía aqueles pedaços, aquelas fagulhas de madeira, que em Minas é chamado de frepa. Aquilo entrava, irmão, era uma luta. E meu avô mesmo falava que quando entrava aquele pedacinho de madeira para tirar, era uma dor, sangrava. E às vezes quando ele estava segurando a enxada, no cabo ficava a marca da ferida da mão, ficava aceso o sangue, porque era a marca. Isso
isso gerava uma marca, uma ferida, por conta do trabalho. E eu fico imaginando, gente, o Elias, antes de ser o profeta, de falar que não ia chover e que o fogo ia descer do céu, era um homem comum, que tinha uma ferramenta na mão, que até trabalhava, e a ferramenta que ele tinha na mão para trabalhar, era uma ferramenta agora que gerava ferida, era uma ferramenta que gerava marca, era uma ferramenta que gerava dor, era uma ferramenta que gerava sangramento. E o pior de tudo isso é que tudo isso ele executava todo dia numa terra, e essa terra era escondida por uma grande montanha que encobria. E vamos falar para pensar, pensa na dificuldade de alguém sabendo que tem uma chamada, de alguém que sabe que tem uma chamada de Deus, que tem uma promessa de Deus, está executando um trabalho que talvez não condiz com a palavra que Deus falou, mas está lá trabalhando, sendo fiel àquilo que foi entregue na mão, embora ainda não é aquilo que Deus disse que seria, mas está entregando o seu melhor, está se dedicando e está trabalhando. Mas a problemática é que tem uma montanha grande escondendo, e o pior, quando essa montanha grande esconde, não revela quem está trabalhando, esconde mesmo. E de verdade, viver nessa condição é duro, irmão, porque a gente vai falar nessa condição trabalhando com um famoso, na verdade a famosa palavra que ninguém tem coragem de trabalhar com ela, ou tem coragem de encarar ela, que é o anonimato. No anonimato é muito difícil, porque no anonimato ninguém vê a gente trabalhando, no anonimato ninguém vê a dor, ninguém vê a marca, ninguém vê a ferida. E vamos entender ainda um pouco mais, quando agora a gente fala agora de terra de Gileade, a palavra Gileade agora significa terra de pedregulhos ou terra de pedra. E eu acho isso muito sério, porque pensa comigo, o Elias, ele é alguém, Marcelo, que está trabalhando, está com a ferramenta na mão, está com marca, está com ferida, além de estar escondido, vive numa terra de pedra. E vamos associar, pedra nem sempre é bom. A gente destaca Cristo sendo a pedra fundamental, a rocha firme. Só que também quando a gente para olhar no outro ponto de pedra, pisa descalço na pedra para você ver, te gera dor, te machuca. Pedra, já viu alguém, quando eu já ouvi muito lá em São Paulo, o povo falando estão falando muito de mim, pensa nas pedradas que eu estou tomando, porque na grande maioria das vezes a gente usa a pedra como um artifício de machucar alguém. Então Elias provavelmente ele é alguém que está trabalhando naquele local, está com marca, está com ferida e vive numa terra de pedra. O que cerca ele é pedra e ainda está escondido diante disso. E esse território que ele vive pertence a Naphtali, e Naphtali é filho de Jacó com Leia. E quando agora Leia vai destacando o nome dos seus filhos, dentre eles como por exemplo Ruben, ela diz agora: Deus me ouviu, eu que era desprezada. Quando agora ela coloca o nome do Naphtali, Naphtali significa minha luta. Então pensa comigo, o Elias, antes de ser o grande profeta que foi, era alguém que tinha uma ferramenta na mão e tinha um trabalho executado. Além disso ele tinha marca, tinha ferida. Só que o problema é que ele está escondido numa terra de pedregulhos, ele está escondido numa terra que ainda destaca todo dia para ele, que é a luta. E ainda me faz pensar que provavelmente sempre passava alguém por ele e falava: e aí, Elias, como é que está o trabalho? Tá bom. E já percebeu que às vezes quando Deus libera alguma palavra com relação à nossa vida ministerial, a gente se empolga e conta para alguém? E conta para alguém e diz: ó, Deus vai me fazer pregador. Eu já fiz isso. Eu lembro quando Deus me falou que eu ia ser pregador, eu ficava na beira do altar de vigília em São Paulo, com a Bíblia enorme debaixo do braço, só pedindo, esperando uma oportunidade. E alguém me olhava e falava: seguinte, você é pregador? Porque você não tem jeito de pregador, você não tem nem roupa de pregador. Eu usava roupa de brechó, eu lembro como se fosse hoje. O terno que eu usava, na verdade o paletó, irmão, eu era magro, era tipo Salatiel, assim, ó, por incrível que pareça. Eu era tipo Salatiel, irmão, era um terno que cabia uns 2, 3 exatamente de mim. Além disso, a calça era uma barra muito grande, cabia umas 3 pernas minhas. O sapato, na época eu calçava 37, o sapato era 42, eu tinha que usar 2 meias, colocar algodão e às vezes papel higiênico para o sapato não sair do pé. E ia para a vigília e ficava só esperando uma oportunidade. Usava uma Bíblia grande que eu tinha ganhado de um pastor. Isso porque eu pedi para ele, eu achei a Bíblia muito bonita, e eu pedi, e eu ficava só esperando uma oportunidade. E alguém me falava: cara, você não tem jeito de pregador, você usa roupa de brechó. E onde você mora? Ah, eu moro no final da Rua da Lama, lá no Capão Redondo. Então, mas você não mora nem num lugar legal? Você é da favela? Sou.
E de que mais? Onde você congrega? Eu congrego na igreja pentecostal Voz de Cristo. Então, mas sua igreja não tem nem relevância. Você é padrinho, você conhece alguém famoso? Conheço ninguém. Quem é seu pastor? O meu avô. E quem é que cuida da sua mentoria espiritual? A minha mãe. Então, você não vai chegar em lugar nenhum. Marcelo, isso me quebrava. Eu falava, Deus, é o seguinte, eu estou trabalhando, eu estou aqui, estou com a ferramenta. E pensa, irmão, a época que eu era crente, às vezes a gente dá uma relaxada no decorrer da caminhada, mas a minha vida era muito intensa de busca. Eu às vezes ficava 3 dias trancado dentro do quarto de jejum, só orando, chorando e lendo a Bíblia. Tinha dias que eu ia para o monte andando, andava quase 12 quilômetros para chegar no monte, encontrava com uns amigos meus, 9 horas no terminal de ônibus, chegava 10h30 no monte, e às vezes virava até 10 horas da manhã, e a gente não saía do monte, enquanto Deus não se apresentasse para nós, e era oração, e tinha dia que Deus não queria se apresentar, mas enquanto Deus não falava, a gente não arredava o pé do monte. Foi uma época muito boa, eu me dedicava muito, e eu falava, Deus, e aí? Cadê? E aí alguém falava para mim, por que você está nessa empolgação toda? Deus não falou que você vai ser um grande pregador, mas você está onde? Essa palavra tem direção para alguém? Aleluia, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, porque tem alguém que já está com a ferramenta na mão trabalhando. Tem alguém que está exercendo alguma atividade, e no decorrer do exercer dessa atividade, está te gerando algumas marcas que você não queria. Está gerando algumas dores e algumas expressões que você não queria. Mas infelizmente a vida é assim. A vida ela gera dores na gente. A vida ela gera marcas e às vezes sangramento. E o pior de tudo isso, que nesses locais, quando a gente está nessa função, ninguém nos vê, porque sempre aparece uma montanha enorme para esconder a gente. E nesses momentos parece que Deus não nos vê, um pastor não nos vê, líder de departamento não nos vê, às vezes até quem mora na nossa casa não nos vê, ninguém nos reconhece. E detalhe, a gente sabe que nós somos bons, a gente sabe que a gente tem habilidade, a gente sabe que no decorrer dessa dedicação a gente foi se habilitando para exercer aquilo que foi chamado. Mas o problema é que ninguém reconhece, o problema é que ninguém vê e sabe que você é bom naquilo que você faz. E diante de tudo isso, você tem que conviver com essa terra de pedregulho, que tudo que te cerca é pedra para te derrubar, é pedra para entrar no teu caminho de ser um tropeço para você cair. E ainda todo dia você tem que conviver e declarar: eu estou vivendo na terra da minha luta, eu tenho que viver na terra da minha aflição. E pensa comigo a dificuldade de tudo isso. E eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que está exatamente nesse estágio da vida, está vivendo num local muito escondido, e você já está cheio de marcas e feridas, e parece que ninguém te vê, parece que ninguém te acha. Mas o que eu acho poderoso é que neste momento em que Elias está escondido, isso é muito forte, no momento que Elias está escondido, a história não revela quem ele é, ninguém mostra quem ele é. Só que uma coisa eu tenho certeza: Elias está vivendo num lugar chamado anonimato. Só que quem entende o valor do anonimato entende que anonimato ele é chamado de esconderijo do Altíssimo. E uma coisa eu tenho certeza, como eu tenho certeza, quem vive nesse esconderijo do Altíssimo, como eu creio, pode parecer que ninguém vê, mas tem alguém que também não vê, que tenta parar todo dia, que é o demônio. E eu fico imaginando demônio tentando passar, sabendo que o contexto agora da época é complicado e já tem demônio imperando, porque a idolatria pagã já está. E detalhe, a palavra de Deus já encerrou naquele tempo. Parece que Deus não está falando, porque não tem ninguém de coragem, mas Deus já está preparando alguém para trazer uma revolução num sistema corrupto da época. E Deus está lapidando, está preparando alguém. E eu fico imaginando o diabo procurando quem é que Deus vai levantar, quem é que Deus vai levantar. Eu imagino o diabo dando uma passada por Tisbe e falando: eu preciso achar alguém. Mas quem é que Deus vai levantar? Eu não conheço, eu não consigo achar. E eu tenho uma notícia para você que está no esconderijo de Deus. Pode parecer agora que o teu pastor não te vê, pode parecer que o teu marido, a tua esposa, o teu parente não te vê, parece até que teus amigos não te vê, mas se tem alguém que está doido te procurando, mas não te acha porque você está no esconderijo de Deus, é o demônio também. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém: o diabo hoje vai perder caminho,
vai bater cabeça de um lado e para o outro, mas ele não vai te achar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é escuro e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Quem está no esconderijo de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você e a tua casa não será atingido, porque com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor, nele é o Altíssimo e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus está preparando alguém aqui no ambiente de esconderijo, e eu preciso pregar isso aqui para alguém, porque tem alguém que virou o ano e parece que Deus não virou a chave daquilo que disse ao teu respeito, e você está no esconderijo e parece que o negócio não anda, parece que o negócio não vai, mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Acalma, Elias, o tempo de você aparecer está chegando, o tempo de Deus de entregar a chave do céu está chegando, Elias. Acalme o teu coração. Deus vai colocar você aonde Ele disse que colocaria. Ele vai fazer por você aquilo que Ele disse que faria. Só espere e conte os dias. Eu não sei se você acredita no que eu vou falar, mas o Elias, quando aparece, ele aparece tão pronto. E aí eu preciso falar uma verdade. Deus ainda não te levantou porque você não está pronto. E às vezes a gente tem uma velha mania de falar: não, Deus está preparando o que Ele tem para mim. Mas na realidade já está pronto, porque quem Ele está preparando é a gente. Quem não lembra quando Deus chegou para Abraão, falou: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu trabalhei de corretor de imóveis e eu sei que para mostrar algo, quando eu levava agora o cliente para visitar um apartamento, eu sabia que eu tinha que mostrar algo consistente, eu tinha que mostrar algo pronto para que fosse atrativo. E detalhe, eu só posso mostrar algo que de fato está pronto e algo que eu conheço. E eu preciso te dizer uma coisa: quando Deus chamou Abraão e falou para ele: vai para a terra que eu te mostrarei, Deus está trazendo para si a responsabilidade de mostrar. E o que Deus está declarando para o Abraão é o seguinte: o Abraão, o que eu tenho para você é algo que já está pronto, que eu já conheço muito bem, só que tenho porém, para você chegar onde eu tenho para te mostrar, primeiro eu tenho que te preparar. E eu preciso dizer uma coisa aqui: na empolgação de muitas palavras que você recebeu, você acha que Deus Ele vai fazer da noite para o dia. De fato, às vezes Ele faz com algumas pessoas, só que você tem que entender, é necessário esse processo, porque nesse processo Deus está tratando você. É complicado e glória a Deus não brota nessas horas e está tranquilo. E é muito bom esse silêncio, porque é sinal que você está pensando alguma coisa. E o Senhor está dizendo para alguém: eu estou te tratando. Porque se eu te colocar no lugar que eu tenho para te colocar agora, eles te matam lá. E a tendência de você ser corrompido por aquele sistema é muito grande. E essa palavra tem uma direção para alguém. Calaman redofaciergia. Camando repramaciar. Essa palavra tem uma direção para alguém. E o Senhor está falando: calma, ainda não chegou, é porque o teu coração não está pronto. Tem algumas situações que eu ainda preciso tratar dentro de você, porque se você chegar lá no estágio que hoje você está, você é consumido por aquele ambiente. Calma, Elias, vai chegar. E quando chegou, ele chegou com tanta autoridade, tanta autenticidade, que olhou para o rei e disse: vive o Senhor Deus de Israel,
perante cuja face estou, que nestes anos nem chuva, nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. Eu não sei se você crê no que eu estou falando, mas o que basicamente o Elias está fazendo é o seguinte: quando ele chegou e disse, vive o Senhor Deus perante cuja face estou, basicamente o que ele está falando, Deus acabou de chegar grudado comigo. Cana chora macandarahaya. E existe a grande diferença de chegar no tempo da gente e chegar no tempo de Deus. Porque quando eu chego no tempo de Deus, Deus chega comigo. Eu preciso falar. Sabe por que Deus ainda está te tratando? Porque você não tem capacidade de andar com Ele. E o Senhor está dizendo, se chegar lá, eu posso chegar sozinho, mas você ainda não está apto para chegar. Por isso que eu ainda estou te tratando, para quando chegar, chega nós dois juntos, de mão dada, grudado. E eu posso falar uma coisa, é bom chegar comigo, porque quando você declarar, nem precisa falar muita coisa, eu assino embaixo, porque quando você fala, eu falarei por você. Tem uma autoridade de Deus sendo entregue para alguém aqui. Se você tem mão para levantar, levante, porque eu estou sentindo uma graça para pregar isso aqui. Tem uma autoridade de Deus que está sendo entregue para alguns Elias aqui, e o Senhor está dizendo, eu estou entregando essa autoridade, e essa autoridade é uma chave. Quem tem mão para pegar, pega. É uma chave que eu estou te entregando, de alguns acessos, de algumas coisas, de alguns ambientes. E eu estou dizendo para ti, quando chegar e colocar a chave, eu coloco a minha junto, Elias. E o Senhor está dizendo, quando a gente chegar, aí o negócio vai mudar. E não se preocupe se no decorrer do momento que você for desenvolvendo essa autoridade que eu confiei na tua mão, talvez o céu se feche, talvez o teu céu se torne em bronze, talvez aquilo que era provisão para muita gente pare por causa da tua palavra. Não se assuste se depois que você liberar a palavra que sair da tua boca, um rebuliço e uma bagunça acontecer na terra. É sinal que Deus te levantou no momento certo, no dia certo, na hora certa e no ambiente certo. Não vai ter chuva. Aí eu imagino Deus falando, é o seguinte: ou nuvem, esquece. Porque chuva que vem, só vem diante de um contexto de obediência. Deuteronômio 11. Deus falou, eu só mando a terra se vocês me obedecerem. Só que como um ambiente, e o povo que vive no ambiente não está fazendo jus a essa obediência, o Senhor falou, agora eu vou travar o céu. Só que só precisa de alguém que tenha coragem para liberar essa palavra. Jesus. Eu só preciso de alguém que tenha coragem de liberar essa palavra. E posso te falar uma coisa? Deus já está enojado com esse ambiente corrupto da terra. E infelizmente isso entrou no nosso meio, e isso está virando um ambiente de sedução tão grande, que às vezes até quem deveria agora ser a cabeça e instruir o povo para não fazer isso, está criando até um templo escondido para Baal, para satisfazer o desejo de alguém que tem autoridade. Jesus me guarda aqui. Porque o Acabe, o grande problema do Acabe é o seguinte: casou com quem não era para casar, e o pior, está satisfazendo o desejo de quem não é para fazer, porque é mais fácil satisfazer o desejo da Jezabel do que obedecer à vontade de Deus. E qual que é o desejo da Jezabel? Vamos colocar o culto a Baal aqui. E ainda, dentro do palácio, ele faz um jardim
Eu acho isso interessante porque o Warren W. Wiersbe, ele diz agora que esse jardim era uma espécie de mini templo, que é chamado no texto de poste ídolo, para adoração ao Deus Baal. Eu posso falar uma coisa: se Deus não aparece para intervir com Elias, o pequeno templo no jardim de Baal tinha uma grande tendência de se tornar grande. Odinho, o templo não foi, mas a mensagem que foi inflamando o coração do povo foi. Pois é. Só que ainda assim, tem um Elias que está vindo por aí. E Deus está separando alguém aqui. E graças a Deus que veio poucas pessoas. Porque para essa seleção que Deus está convocando, não pode ser todo mundo. Só pode ser alguém que tenha coragem. E só tem coragem de fazer essas coisas gente que já sofreu demais. Gente que já sofreu muito, gente que carrega muita marca. Sabe por quê? Porque gente que carrega muita marca, já tem muita ferida, já está calejado de muita coisa. E não é igual esses crentes mimimi, que qualquer ventinho que vem... não quero mais saber de igreja, não. Irmão, tem crente, eu admiro muito crente, que apanha a vida toda, mas não arreda o pé. E quando Deus manda falar, principalmente eu falo lá em São Paulo, eu vejo umas velhinhas lá do ciclo de oração, e graças a Deus eu amo essas velhinhas. Elas oram muito, intercedem muito por mim. E esses dias, pastor, eu fui num ciclo de oração lá em São Paulo, esses dias que eu estava lá, tinha uma, inclusive amiga de muitos anos da pastora Roseli, a Nalva. A Nalva, ela tem um problema no quadril que é solto, e ainda o joelho dela também é solto. A Nalva, ela é uma mulher que não bate muito bem da cabeça. Teve um dia no Pernambuco, chegaram os assaltantes, ela estava no Pernambuco, chegaram os assaltantes para vir para roubar ela. De repente o céu tomou ela, os caras armados, ela tem! Na hora que Deus tomou ela, um cara caiu. E um dia a Nalva foi orar lá no quintal da casa onde eu morava, lá em São Paulo. E um dia chegou para o meu sobrinho, que ele estava meio embaraçado, e falou: acerta a tua vida com Deus, rapaz. Porque se tu não acertar, Jeová vai te pegar. E se ele te pegar, ele vai te amassar todinho. E quem olha para aquela velha dirigindo um culto, eu falo: velho, irmão, porque a gente tem um carinho tanto, que eu digo que dentro, ela adotou um monte de filho na fé. Eu falo que eu sou mais bonito. E aí, ela de repente, ela sai correndo na igreja, sai entregando os mantos assim. E não é todo mundo que gosta de ouvir uma profecia da Nalva, não. Porque ela só, sabe aquelas profetas que só entregam uma pancada? E eu vou ser muito sincero a você. É muito bom ouvir um profeta dizendo: recebe bênção, receba a bênção. É legal, eu gosto, e eu também, Deus me usa assim. Só que eu sou de uma época, Salatiel, que eu tinha medo de ir pro culto quando sabia que tinha um profeta. Eu tinha medo, e hoje o povo, quando tem um culto que tem um profeta, eu tinha medo. E detalhe, eu não estou falando, irmão, eu tenho 26 anos de idade. Eu estou falando que eu tinha medo quando eu tinha 11 anos de idade. Porque quando o profeta chegava e abria a boca para falar, irmão, era tipo um Elias. E o Senhor quer levantar alguém aqui assim. Talvez você não vai ser regado de aplausos. Talvez você não vai ganhar muito dinheiro. Talvez você não vai andar num carrão top. Mas uma coisa é certa: alguém vai ter que confirmar. Verdadeiramente é profeta. E a palavra de Deus na sua boca é verdade. Porque infelizmente no nosso contexto que a gente vive, no nosso Israel, tem muito profeta de Baal liberando muita vitória para o povo. Aí Jesus, o Senhor está querendo separar um Elias maluco da cabeça mesmo. É um Elias que vai totalmente na ótica, que quando ele abre a boca, irmão, dá um nó na cabeça do povo. E o povo: mas peraí, Deus não tinha falado que vai dar certo? Mas uma grande coisa foi Deus que falou?
E na realidade o povo hoje está buscando muita coisa na igreja. Mas eu lembro de uma época que a gente buscava muito na igreja, era dom de discernimento de espírito. E não tem mais isso nas igrejas, né? Aí o povo vai por qualquer vento de doutrina e profeta de Baal e Azera que sai profetizando, dizendo igual o povo falou para Acabe: vai que dá certo, vai bobo. Isso aqui nem estava no sermão. Mas eu não ligo para isso, eu sou um pregador guiado e eu sei que Deus está falando. E o Senhor está dizendo: calma, analise, escute bem. Nem todo profeta que chegou para falar com você foi eu que mandei. Aí alguém está olhando o Elias e fala: cara, esse cara é profeta mesmo. Falou que não vai chover, agora é a hora dele explodir. Aí é onde que eu estou tomando uma surra de Jeová. No que eu falei para você que eu estou escrevendo de Jesus é publicidade. Porque quem olha por Elias nesse momento, olha por Elias e falou: não, agora o Elias profetizou, deu certo, o cara vai explodir. Na realidade não, quando ele profetizou e deu certo, o povo queria matar ele. E aí Deus falou: Elias, sai daqui correndo e vai para o Querite. Mas qual que é a lógica? Deus, coloca o cara dentro do palácio. O cara é profeta. Faz todo mundo abraçar ele ao invés de... Não, mas o povo agora quer matar porque ele é profeta. E isso que se chama verdadeira essência de evangelho. É eu apanhar mesmo e o povo querer me matar, eu ser odiado, simplesmente por ser fiel a Deus. Simplesmente por ser fiel àquilo que Deus me entregou. E ir para o Querite é complicado, porque quando Deus ele manda o profeta para o Querite, a palavra Querite agora na sua etimologia é lugar onde se polda. Como um jardineiro agora pega uma árvore para poldar, para cortar, tirar todas as arestas para deixar do molde perfeito do jeito que ele quer. E Deus sabe que provavelmente, eu gosto dessa descrição de um comentarista, que diz que provavelmente Elias ele pode ser vencido pelo coração, pelo ego, dizendo: eu sou profeta mesmo, eu sou bom no que eu faço. Então Deus falou: vai para o Querite, porque lá você vai entender que isso aí não tem nada a ver com você. Porque se você chega e não diz: viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Se você não dissesse o meu nome ali neste interim, não daria certo não. Então vai para o Querite, só para você entender que tudo que acontece é eu. Nada é você. E você não tem nada a ver com isso, mas simplesmente eu fui com a tua cara e escolhi você. Eu tinha gente melhor para escolher, mas eu fui com a tua cara, é você mesmo. Tinha gente mais habilidosa, tinha gente que tinha muito mais recurso, tinha gente que tinha até padrinho para chegar, tinha gente que tinha muita coisa melhor para chegar, mas eu fui com a tua cara, apontei o dedo e disse: é você. Mas entenda, isso não tem nada a ver com você. Isso sou eu, não é você. Aí o Elias abre o Querite e eu encerro, porque o texto diz que ele fica no ribeiro de Querite. E nesse tempo de Querite é aproximadamente 1 ano que ele fica lá. E o ribeiro secou. Mas secou por quê? Porque não tem chuva. Mas quem falou que não ia chover? Ele. Você percebe que ele agora vai sofrer um problema por causa da profecia dele? Porque aparentemente às vezes essas palavras que saem da nossa boca parece que só vai atingir todo mundo ao redor. Mas uma grande verdade, uma hora ou outra a gente vai ter que viver aquilo que a gente prega. Não é que a lei do retorno funciona, tudo aquilo que vai e volta. E às vezes é necessário a gente viver isso. Só que eu prometo encerrar, prometo. Só que o tempo de ribeiro de Querite também é necessário, porque apareceu e está escondido de novo. Eu gosto disso porque os sábios da época, eles ficavam observando e soltavam as grandes aves de rapina no alto do palácio de Acabe, para ver se elas achavam algum vestígio de água. Só que de repente, enquanto eles estão olhando, e detalhe, o Querite para o palácio o espaço é curto de distância. Alguém olha, os sábios na verdade, olha os pássaros grandes passando pelo ribeiro de Querite indo direto.
E detalhe, os pássaros estão procurando água. A água está perto no ribeiro. Só que os pássaros grandes passam. E o sábio diz, no Querite tem um problema. Porque todo dia que desce lá é corvo. E corvo é da família do urubu, só busca carniça. Só que exatamente no lugar onde está descendo coisa ruim, isso é estratégia de Deus para esconder alguém. E o Senhor está dizendo para alguém aqui hoje, talvez por conta da tua fidelidade eu vou te esconder no Querite, mas sossega. Neste Querite eu enviarei os meus corvos. Mas corvo calça coisa morta. Aí é que está. Quem está no Querite não é alguém morto, é um profeta vivo. E eu preciso dizer, Deus vai usar para te sustentar nos ambientes de esconderijo, quem você menos imagina. E o Senhor está dizendo isso aqui para alguém. Por conta da tua fidelidade você vai ser escondido. Mas não se preocupe, onde eu te esconder, o corvo vai saber o endereço. E o Senhor ainda está dizendo, por mais que tenha crise existencial no ambiente, a água vai ser suficiente para suprir você. E outra coisa, quem você menos imagina, vai trazer o alimento suficiente para a sua sobrevivência. Pão e carne, pão e carne. E a água vai ser o suficiente. Odinho, mas quando a água secar não tem problema, tem uma Sarepta pronta. E eu gosto porque Sarepta é uma região da Fenícia. E Fenícia é a região agora de Sidom. E quem era o rei de Sidom? O Etbaal, o pai da Jezabel. Então olha que Deus poderoso. Além de esconder o profeta próximo do território do inimigo, decidiu, quando a água do ribeiro acabou, falou, para conservar a fidelidade e o meu profeta, até no território do inimigo eu escondo, mas ninguém acha. Tem uma proteção de Deus chegando para alguém aqui. E talvez esse ano não seja o ano que você enriqueça. Talvez não seja o ano que você exploda na mídia. Mas é o ano que Deus mais vai te usar. É o ano que Deus mais vai tomar você para fazer uns negócios. E quem sabe às vezes até desafiar. E nem que seja você sozinho contra 850 profetas, é errado. Mas você vai gritar e dizer, se Deus de fato é Deus aqui, Ele vai estar comigo. Mas se for Baal e o Deus de vocês é verdade, que um problema aqui seja comigo. Mas Deus vai dar essa autoridade para alguém aqui hoje. Eu encerro. Pastor William, eu olho para o Senhor e Deus falou isso comigo hoje. Que o Senhor é esse Elias. E o Senhor falou para mim, diga para ele, eu tenho guardado ele no meu Querite. E muitas coisas, o rei do ambiente está tentando lançar para ver se te acha. Mas como é que acha quem Deus esconde? Porque se acha, derruba. Se acha, traz à tona o que era e diz, não é capaz. Mas o Senhor está dizendo, no meu Querite eu te guardo. E detalhe, tão próximo que eles nem estão percebendo que ainda você está escondido. Mas eu digo para ti, meu Elias, se for necessário falar que não vai chover, não vai chover. Mas também se for falar para descer fogo do céu e consumir holocaustos, para declarar que de fato eu mando na terra, fale. E não se preocupe se o número de quem vier contra ti for maior. A autoridade que eu já coloquei na tua boca, isso prevalece diante do número de quem for se opor contra ti. Mas eu digo, tu és o meu Elias. E não se ausente dos ambientes que eu te colocarei. E por mais que o pé de zimbro às vezes apareça porque seja confortável, digo para ti, levanta, não fique nele. E se um dia a caverna aparecer um ambiente confortável, não vá.
Porque o problema de Elias foi querer se esconder de onde Deus já tirou ele. Quando Elias ele foi esconder na caverna, a caverna é gruta dentro de montanha. E Deus já tirou ele de uma montanha grande. E o Senhor está dizendo, isso aqui não é nem só para o pastor, mas é para alguém. Porque você está querendo voltar para a montanha, porque a montanha é confortável. Mas o Senhor está dizendo, pastor, só entregue. E ainda, se vier gente para querer te tomar às vezes do ambiente que eu te esconder, não tem problema. Eu te dou até autoridade para falar, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, consuma os 50 que vier. Talvez não seja literal isso, mas Deus está dizendo para mim, diga para ele que eu sou justificador. Posso orar por você aí? Sentado mesmo, curve tua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é muito bom. Deus, como o Senhor é bom, grande, infinito em amor e misericórdia, bondade e poder. Tu és Deus sobre Israel e sobre essa casa. Tu és o Deus da terra, o Senhor é Deus sobre tudo e todos. Mas te louvamos e é o pedido, Deus, de um filho a ti nesse momento. Levante os teus Elias com muita autoridade hoje, Deus. Deus, faça esse crente hoje chegar em ambientes com tanta autoridade, Deus, que ambientes mudem por causa da autoridade que o Senhor entrega hoje na vida dos seus filhos. Deus, que enfermidades sejam expelidas e retiradas quando esse crente chegar. Deus, que demônios venham bater em retirada, Deus, ao abrir da boca desse teu profeta que hoje o Senhor trouxe. Entrega essa autoridade, Deus, sobre a cabeça dos teus filhos, pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Essa senhora que está do lado deste moço de camisa vermelha, que está acabando de secar a lágrima, abre as mãos. Deus falou para mim, Jim, diga para ela, eu estou entregando uma grande autoridade sobre ti. E o Senhor falou para mim, eu estou, desse jeito, eu estou te separando para uma obra específica. E o Senhor está falando para mim, a partir de hoje, abra a tua boca, porque vai ter gente que vai começar a te respeitar a partir de hoje. Uma coisa é você falar com a tua voz, outra coisa é você falar a tua voz com a autoridade de Deus. E o Senhor está dizendo, demônio hoje vai ter que bater em retirada quando você chegar em um ambiente ainda hoje. E o Senhor está dizendo para mim, só abra a tua boca que eu assino embaixo. E não se preocupe, nem se assuste, que quando você abrir a tua boca, um rebuliço começar a acontecer. E o Senhor está dizendo, o rebuliço vai acontecer, porque eu preciso ajustar algumas coisas. E quando eu começar a ajustar, vai ter barulho, vai ter uma movimentação, vai ter até bagunça. Mas eu estou dizendo para ti, só vejo o meu mover. Eu só preciso que você abra a boca e fale, porque do resto eu faço. Tem alguém aqui que está afastado da igreja? Levante a tua mão. Alguém? Alguém que nunca aceitou Jesus? Tem alguém? Não tem? Que Deus te abençoe. Pastor, obrigado.